Hoje no Instagram, não sei se é atualização, mas você acha que é só fazer as coisas que vai dar certo? Hoje, dia 19 de janeiro de 2026. Ontem não fiz a live por motivos de saúde. Sábado deu pane no Instagram, não tive como gravar a live. Hoje tá dando pane, já caiu 2 ou 3 vezes. Natural. Mas, olhando a palavra de Deus, Deus permitia que as pessoas pudessem cumprir a palavra dele através de um posicionamento. Esse posicionamento era o que Deus permitia. A gente viu o exemplo de Abraão, que na época chamava Abrão. Ele saiu da tua parentela, saiu do conforto, da zona de conforto que vivia, para ouvir a voz de Deus e fazer o que tinha que ser feito. E eu afirmo que não foi fácil para ele. Ele teve que sair daquilo que ele conhecia, né? Daquilo que ele tinha. E uma pessoa sair da zona do conforto para ir para um lugar onde tinha que mudar de história, mudar de direção, disciplinar. Para ser vitorioso e ter uma nova disciplina não é fácil. Conforme hoje. Vou dar uma recapitulação. Sábado eu fiz a live. Quando eu fui para salvar a live não salvou. Deu um problema no Instagram, não salvou. Quando foi à tarde eu passei mal. E ontem eu não consegui fazer a live porque eu estava sob efeito de medicamento. Nem peguei celular para atender, nada de WhatsApp. Hoje, daqui a pouco, segunda-feira, já estou com os pedidos, né? Os exames para fazer um Holter e também um esforço físico. Mas eu queria fazer, eu queria que tivesse gravado a live, eu queria fazer a live ontem. Mas não foi permitido. Conforme que Abraão, Deus só permitiu a bênção vir sobre ele quando ele desprendeu do pecado. Ele desprendeu do erro, ele desprendeu das mentiras, da traição. Quando ele se desprendeu disso aí. E hoje é a mesma coisa. As coisas só vai acontecer na sua vida quando você desprender. Quando você tiver o senso de desprender das coisas erradas. Não é fácil, porém não é impossível. Mas você consegue. Quando há esse deslocamento do seu fazer para o ser, as coisas acontecem. Às vezes você fala assim, Telvis, tem pessoas que não fazem isso. São pessoas aí que são que não cultuam a Deus, pessoas que não estão nem aí, que fazem um erro, mas onde ela põe as mãos, ela prospera, elas crescem, elas começam a ter carro, ter automóvel, muda, tem a qualidade de vida. Mas vai ver se essa pessoa é feliz, vai ver o relacionamento dela com a família, vai ver se ela dorme bem, se ela não tem insônia, depressão, ansiedade. Então, se a gente vê o que as pessoas fazem para ter o poder, para ter as coisas de valor em volta dela, a gente quer se igualar até essas pessoas. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a gente tem que confiar nele, confiar em Deus acima de tudo. Confiar no Senhor acima de tudo.
Mesmo as coisas dando errado, com tudo que você está fazendo as coisas para dar certo, mas mesmo as coisas dando errado, Ele quer que você confie nele. Ele quer que eu confie nele. Nós temos que confiar nele 100%. Se eu não confiar em Deus 100%, isso que eu estou fazendo aqui nada tem valor. Igual eu falei, nós estamos hoje no dia 18, são 19 dias de janeiro. Nós estamos na conexão Prosperar Sem Errar. Será 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Já está no começo, já está acontecendo isso. Já comecei a passar mal, já começou a travar a internet. Isso aqui é só o início. Por quê? Porque isso vai trazer disciplina, vitória e nova mentalidade para aqueles que querem. Sei que nem todos estão aqui, que deveriam estar, não estão aqui. Por quê? Porque não consegue levantar de madrugada. E por que não consegue levantar de madrugada? Porque não quer se disciplinar. A pessoa, quando quer se disciplinar, ela levanta de madrugada. Ela busca, ela procura, procura ter uma mudança de vida. Ela sabe que não é fácil levantar de madrugada, cuidar dessas coisas, fazer isso, ficar de frente de uma telinha, ficar ouvindo a pessoa falar e falar e falar e falar. Ela sabe que não é fácil. Mas ela levanta de madrugada para se arrumar, para ir para trabalhar. Não é verdade? Ela levanta de madrugada para se arrumar, para ir trabalhar, para ir para a escola e tudo isso. Mas para ouvir uma palavra, a qual essa palavra vai trazer benefício para ela, não consegue. Para mim, estar aqui todos os dias, às 4h50 e até às 5h50, para falar a palavra de Deus, é um privilégio. Para a minha vida espiritual, um privilégio. Mas para o meu corpo, é um horário mais gostoso de dormir. É um horário melhor. Então preste bastante atenção. Nós temos que nos esforçar em buscar essa transformação de vida. Nós temos que nos esforçar em mudar a nossa mentalidade, em mudar o nosso pensar, em mudar o nosso agir, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Para tudo acontecer na nossa vida de bom, nós temos que nos esforçar a buscar isso. Você tem que fazer isso. Não é fácil. É doído. Mas não é impossível, pessoal. Eu falo para você a mesma coisa que eu falo para mim. Se eu estou tendo essa energia, se eu estou tendo esta disposição, eu vou focar nisso aí. Para que eu venha encontrar uma solução. Que solução é essa? Mudar meu pensamento, mudar minhas palavras, o meu ouvir, focar na minha vida espiritual. Porque não adianta nada você ter as coisas, você ter a riqueza, mas não ser feliz, não ter a alegria do Espírito Santo. Abraão passando aqui, ele tinha tudo na vida dele, tudo nas mãos dele. Só que só faltava uma coisa. Faltava ele desprender da parentela e seguir a Deus, e servir a Deus. Ele tinha tudo. Ele tinha gados, ele tinha servos, ele tinha bois, carneiros, enfim, naquela época não se falava em tanta o dinheiro, né? Ele tinha riquezas. Mas ele não tinha Deus. E Deus apareceu a Abraão, falou com ele com a inteligência que ele tinha na época, falou, não, tá bom, o que eu tenho a perder? Ele viu que ele estava seguindo o caminho certo, porque ele era marido de uma só mulher. E naquela época, quando a mulher não dava filhos, o marido podia casar com outras mulheres para gerar filhos. Mas ele não quis isso.
falou, não, vou ficar com essa mulher. E todos falam, casa com outra, arruma outra, ela não pode, não tem problema. E Deus se agradou de Abraão por causa disso. Independente da dificuldade que Abraão passou, que ele estava passando, que ele era fiel a uma só mulher. Lógico que lá na frente, depois, a mulher enganou ele e foi movido pelo sentimento, pelo emocional, e teve outro filho que chamou Isaac. Então foi só os 2 filhos que ele teve, Isaac. Aliás, ele teve um filho chamado Ismael, com a empregada, meu dizendo, Isaac com a Sara. Então, só foi esses filhos, mais nada. Então, quando Abraão estava com o pensamento ligado a Deus, estava tudo funcionando conforme, certinho. Mas quando o pensamento de Abraão se desligou das coisas de Deus e foi pelo sentimento, a coisa entortou. Então, o que vemos assim que quando Sara viu que Abraão já estava naquela dificuldade de lutar, Abraão estava naquela dificuldade de buscar ajuda para ter o filho com Sara, e Sara não tinha condição. Aí Sara, motivada pelo sentimento, né, por si, falou, não, Abraão, você pode pegar minha serva, porque o teu povo, o nosso povo, tem isso, por causa disso. A gente tiver, falou assim, Abraão falou assim, não, mas não pode, tô errado. Aí ele falou, não, mas lembra que Deus esteve aqui, falou que tem um filho da promessa e tal, entendeu? Aí Abraão, ai mesmo. Ele foi motivado por uma emoção, pela condição, pela condução, pelo sentimento, pela situação. Então foi um momento de vacilo de Abraão. E Abraão teve um filho com Agar, a serva de Sara, a qual chamou Ismael. Só que depois de ter o filho, não sabia Sara, mas não queria entender. Você sabia Sara disso, né? Mas Sara pensou que não ia ser tanto. Abraão deixou de ter os olhos para Sara e começou a ter os olhos para o nenê. E a empregada criticando, tá vendo? Você não deve filho, se teu útero é seco, e falando que ele passará. Aí Sara acordou. Falou, não, isso não pode acontecer, vai ter que gerar um filho, e tarará, e tem que ser aquela coisa. O anjo apareceu para Abraão, para Sara de novo, explicou a situação e falou. Teve um filho. O filho chamou Isaac, o filho da promessa. Mas ficou 2 gerações, 2 nações. A nação de Ismael e a nação de Isaac. E mesmo assim, Deus não condenou a Abraão pela atitude dele. Deus não mostrou, você fez isso de errado, Abraão. Não, Deus não fez isso. Deus cuidou também de Ismael quando Abraão expulsou Agar e Ismael para o deserto. E Deus também deu para Ismael um pouco da herança, porque era fato, porque Deus prometia a herança ao primogênito. E quem era o primogênito? Era Ismael, mas Ismael com Agar. Mas Deus também fez a promessa para Isaac, que era o primogênito de Abraão e Sara. E aqui nós vimos que Abraão fez o juramento para ele poder buscar um filho, que o filho tinha que ser da parentela dele, para que não vacilasse, que ele já vacilou uma vez, quando teve o filho com Agar, né? Ele não queria vacilar, não queria errar de novo, mas já não tinha condições. O servo até perguntou, e se ela não quiser vir, como é que faz? Não, deixa ela quieta. Se ela não quiser vir, não tem problema. Ela está livre, uma outra. Mas não entendia Abraão. Abraão tinha se esquecido que a gente não decide pelos filhos. Que quem decide pelos filhos são eles mesmos. E a gente vê isso aí como Deus. Deus não deixou a palavra de Deus explicando o certo, o errado, o que temos que fazer de certo, para que a gente venha ser bem sucedido na vida. E também o erro, se nós praticarmos o erro, o que irá acontecer.
Só que é nós que escolhemos. Deus, Ele deixou o livre-arbítrio para o ser humano. Deus quer a coisa boa para a gente. Ele quer que a gente escolha somente as coisas boas. Mas nós, com a nossa imaturidade, com a nossa falta de fé, nós sempre escolhemos coisas erradas. Infelizmente. Por quê? Porque a gente somos motivados pela situação, somos motivados pela condição que vivemos. Conexão Prosperar Sem Errar veio para transformar vidas, para transformar a sua vida e a minha vida. Mas para ver essa transformação, estamos vivendo os 40 primeiros dias do ano, como está escrito, os 40 dias da bênção. Então eu vejo nada mais nada menos que um alicerce para que a gente possa tomar as atitudes certas. Nós já vemos muitas coisas sobre posicionamento, ouvir a voz de Deus, você está disposto a mudar de vida, enfim, muitos ensinamentos nesses dias. São poucos dias, mas já tem muita coisa. Estamos 19 dias, amanhã 20, falta mais 21 dias, né? Praticamente 21 dias para finalizar. E eu espero contribuir com a sua mudança espiritual, com a sua mudança intelectual. Eu espero ajudar você e também me ajudar, porque acordar de madrugada às 4h50 da manhã é uma disciplina. Porque eu quero ter uma vitória e ter uma nova mentalidade. Então, para acontecer isso, tem que partir de mim. Não é meu vizinho, minha vizinha, meu primo, minha prima, minha esposa, minha mãe, meu pai, não. Tem que partir dentro de mim. É igual que Abraão queria partir dele, a escolha do filho, da mulher para casar com o filho. Mas não era assim. As coisas não são assim. Naquela época existia isso. Mas aqui mostra que o céu chegou em Abraão e falou assim, se ela não quiser vir, que ela tem um livre-arbítrio, né, Abraão? Então a mesma coisa hoje. Se você não quiser ouvir a palavra de Deus, eu não posso te obrigar. Não posso te obrigar a fazer nada. Não posso te induzir a fazer nada. Eu só tenho que mostrar para você a palavra do está escrito, para a gente continuar essa jornada, para a gente insistir em mudança, em mudar a nossa vida. Isso eu posso. Trazer você a pensar, a ver a realidade da coisa como é. Não é meu jeito que vai mudar, não. Não é meu gênio, não. O que vai mudar você, o que vai transformar você, é você querer. Se você quer mudar, você muda. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. E pronto, acabou. E não tem ninguém que tire isso da sua cabeça. Porque você já está com a cabeça formada. Mas quando você quer mudar, você pode ter certeza. Pode passar céus e a terra. Pode acontecer um alvoroço na sua vida. Sua vida vai mudar. A sua vida só muda quando você permite que Deus age. Eu já falei. Eu, no passado, eu andava muito errado. Eu era motivado muito pela situação financeira das pessoas. Eu olhava muito dinheiro, olhava muito poder. Achava aquilo que era bom demais. Mas não é. A verdadeira mudança e transformação na vida da gente é quando a gente permite Deus falar com a gente. Independente de igreja, religião. Quando a gente permite que Deus fale com a gente. Quando a gente permite que Deus fale com a gente, a vida muda, gente. A nossa vida muda totalmente da água para o vinho. E a sua vida, ela é transformada. É notório isso. Não existe uma forma melhor do que permitir Deus agir na vida da gente. É uma forma, a forma de decisão. Decisão é uma dádiva de Deus. De escolhas.
É isso. É isso, é a verdade mesmo. A decisão é uma dádiva de Deus, de escolhas. É uma decisão é uma dádiva de Deus de escolhas. É muito forte. Porque através da decisão a gente pode chegar em qualquer lugar. Através de uma decisão a gente pode alcançar qualquer lugar que a gente quiser. Então, essas são e serão sempre as palavras que Deus nos permitiu. E possa haver essa mudança na sua vida, na minha vida, quando decidimos. Deus escolheu o que é bom para nós. Tá bom, pessoal? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro, pela boca que fala, pelos olhos que veem, pelo ouvido que ouve, pela mente que trabalha nesse exatamente, incansavelmente, para entender, compreender o que está escrito. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por mais um dia de vida, uma segunda-feira, por mais uma semana abençoada. Sei que essa semana será uma semana de muitas lutas, será uma semana repleto de lutas e desafios, porém de vitórias. Nos dê condição de ir até o fim nessa jornada, meu Pai, trazendo o que está escrito se tornar real em nossa vida. Que a Tua palavra esteja em nossas vidas, em nosso ser. Pois eu entrego esta live em Tuas mãos, todas as pessoas que estiveram aqui, que passaram por aqui, que só assistiram, mas não entraram. Sejam todos abençoados. Que o Senhor consagra o pensamento, o olhar, o pensar, o ver, o enxergar, o respirar, o agir. Que o Senhor consagra essa vida, esse corpo, essa família, o seu ciclo de amizade, ciclo de amigos, de família. Abençoe o seu trabalho, abençoe esta semana. Em nome de Jesus, que o Senhor consagra a vida deles. E que eles venham ter força para estar aqui amanhã, novamente em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Que Deus possa abençoar todos vocês. E que vocês tenham a vida com Deus abençoada todos os dias, tá? E lembrando que prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.